Bom, o próximo passo agora vai ser fazer o seguinte: o código para inserir um elemento no meu vetor. Tá ok? Então, deixa eu só explicar uma coisa. Eu vou limpar o meu vetor aqui, para imaginar que vai começar do zero. Sendo que eu limpei ele aqui, eu vou vir aqui no código e vou arrancar essa atribuição manual que a gente tinha feito e voltar o último elemento do meu vetor aqui para -1. Se tiver com dúvida nessa questão aqui, dá uma olhada na aula passada que eu expliquei certinho porque eu coloquei na mão, porque eu não tinha a função inserir ainda. Como eu vou ter a função inserir agora, eu vou arrancar essa atribuição para o vetor começar zerado e a gente poder fazer o código inserir certinho. Bom, só uma coisa. A função inserir ela precisa de uma variável que vai fazer o seguinte. Olha só. Eu tenho 8 variáveis aqui. Essa variável ela se torna um vetor. São 8 variáveis indexadas, né? Então eu tenho o meu vetor. Eu tenho uma outra variável que controla o último elemento. Tá ok? Agora, para eu inserir, eu vou precisar de uma outra variável que vai ser o quê? O limite de elemento. Tá? O limite de elemento ele vai ser o quê? Qual é a casa que, se eu chegar nela, eu não posso inserir mais nenhum item. Tá ok? Porque eu tenho o meu vetor, certo? Tenho o meu último elemento, que vai controlando em qual casa eu tô. Só que se eu não tivesse esse limite de elemento, o último elemento aqui ele ia 1, depois 2, depois 3, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ir embora. Não ia ter um cara que ia falar assim, ó, o último elemento. Você só pode ir até o 7. Ou você só pode ir até o 100. Ou você só pode ir até o 1000. Entendeu? Então essa variável vai ser utilizada no inserir. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que... Qual é a rotina do inserir? Na verdade, o último elemento, o limite elemento vai ser o 7, tá? Porque qual que é a última casa? É essa daqui. Então eu falo, ó, o limite do meu elemento é o 7. Quando chegar no 7 você não faz mais nenhuma inserção. Lembra como foi o comando inserir que eu comentei? Eu poderia fazer isso aqui, ó, inserir valor 10. Ele ia vir aqui pegar o primeiro elemento vazio e tacar o valor 10. Inserir 15. Ele ia pegar o primeiro elemento vazio aqui do meu vetor e tacar 15. Tá? Isso é uma possibilidade. A outra que eu tinha explicado é o seguinte. O inserir com a casa. Certo? Inserir o valor 15 na casa 1. Quando eu faço isso, vamos mudar o valor 15 aqui, ficou duplicado. Vamos colocar 2, por exemplo. Inserir o valor 2 na casa 1. Então ele vai ver, ó, a casa 1 está sendo ocupada? Está sendo ocupada. Move o valor dela para cá e insere o valor aqui. Entendeu? Eu desloco tudo. Bom, primeiro, vamos fazer esse daqui, que é mais simples, para depois fazer esse daqui. Tá ok? Então tá. Vamos lá. Qual vai ser o processo desse inserir então? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma validação para ver se meu último elemento, que é no caso aqui, imagina nessa situação, meu último elemento é 2, porque é o último elemento válido. Se o meu último elemento for igual ao meu limite, eu não posso inserir nenhum valor. Por quê? Imagina que eu fui inserindo valor aqui, ó. Chegou uma hora que o meu último elemento aqui vai ser o 7. O 7 é igual ao meu limite. Quando isso daqui for verdade,
ele vai ter que dar uma mensagem assim, ó. Vetor completo. Ou seja, meu vetor está cheio, eu não posso mais inserir nada nele. Entendeu? Então essa vai ser a primeira validação. Tá ok? Eu acho que para o inserir sem informar a casa, essa é a única validação que tem que ocorrer. Tá ok? Daí, só para complementar, né, se ele passar dessa validação, ele tem que fazer o vetor, o último elemento, recebe o valor que ele informou, entendeu? Daí, ó, último elemento mais um, desculpa. Vamos fazer aqui em cima, ó. O meu último elemento, adiciono mais um nele, que daí, vamos voltar aqui, só para... Aqui que tá assim, meu último elemento é 3. 3, aqui no meu último elemento, não é igual a 7. Daí ele vai fazer o quê? Pula 1, meu último elemento vem pro 4. O 4 tá vazio. Daí eu faço o quê? O último elemento, que é o 4 aqui, recebe o valor que eu informei. Daí o valor que eu informei vai vir aqui. Beleza? Então vamos implementar isso. Vou vir aqui e vou pedir pro cara. Int valor, ok? Printf informe o valor. Scanf porcentagem de e comercial valor. Ah, só uma coisa, deixa eu declarar meu limite de elemento. Ó. Int limite de elemento recebe o que? 7. Opa. Por que 7? Vai ser sempre esse daqui menos 1, entendeu? 8 menos 1. Se você quiser deixar até mais claro, dá pra fazer assim, ó, 8 menos 1. 8 é a quantidade de elementos do meu vetor aqui e vai acabar dando 7 na mesma coisa. Tanto faz, é independente, cara. Vamos deixar 7 aqui, ó. Mas é só pra saber, por exemplo, se eu tivesse 10 aqui, eu teria que colocar 9 aqui. Porque meu último elemento, o limite de elemento vai ser o 9. Tá ok? Então tá. Vamos fazer essa validação aqui, ó. Antes do usuário informar o valor mesmo, vamos já fazer a validação. Porque daí se ele tentar inserir o vetor tá cheio, ele nem pega o valor para o usuário, ele já fala que não dá para inserir. Tá ok? Então a gente vai fazer aqui assim, ó. Se o último elemento for igual ao limite de elemento, ele vai fazer o quê? Printf vetor completo. Vou dar um system pause e vou executar um comando chamado continue. O que o continue faz? Ele vai sair da minha estrutura de repetição. Qual é a minha estrutura? Sair não. Ele vai continuar na minha estrutura de repetição. Se eu vier aqui, ó, qual que é a minha estrutura de repetição? É o while. Então, quando acontece esse continue, ele procura a primeira estrutura de repetição, que no nosso caso é só o while aqui, e sai daqui e pula direto aqui. Tá ok? Então, se o último elemento for igual ao limite, eu vou imprimir vetor completo, vou parar um pouquinho a aplicação, e vou cair aqui no while, que daí o while sobe lá e imprime o menu de novo. Tá ok? Então, beleza. Olha lá. Então, a primeira validação está certo. Agora, se o vetor não estiver completo, beleza, tá valendo. Então eu vou falar, informe o valor. Ele vai ler o valor. Quando o cara lê o valor, eu vou ter que fazer o quê? O meu último elemento aqui, por exemplo, não é o 4? Eu vou ter que fazer o meu último elemento pular para o 5. Tá? Porque eu vou ter um elemento novo. Então eu vou ter que fazer ele pular aqui para o 5. Então eu faço o quê? Último elemento mais. Ou seja, adicionei mais um. Tá? Meu vetor, a posição onde está o meu último elemento, recebe o valor que eu acabei de ler. System pause para parar a aplicação.
Pronto. É basicamente isso. Não tem nada. Tem sim. Mais uma coisa. Não. Aqui não. É só se for informar nosso segundo caso aqui, que é aquela função com casa. Mas nesse daqui não precisa. Vamos testar? Eu vou executar. Opa. F9. Será que está executando já? Ah, está executando. Vou compilar. Então vou lá. Lembra que eu zerei meu vetor ali em cima no código? Então ele está assim. Ó. Eu vou consultar. Vamos ver o que ele vai me falar. Eu quero consultar a casa 0. Ó, casa sem valor. A casa 0 não tem valor. Eu vou inserir então. Já que ela não tem valor, vou inserir. Ah lá, ele passou nos testes aqui em cima. Beleza, deu certinho. Vou colocar um valor aqui então. Valor 50. Dá um Enter. Não deu uma mensagem de erro nenhum, então deve estar funcionando. Vou consultar ele agora. Casa 0. Ah lá. O valor da casa 50. Vamos inserir um novo. 3. Informa valor 60. Não deu nenhum erro. Consultar. Casa 1. Ah lá. Valor 60. Se eu consultar de novo a casa 0, valor 50. Então está gravando certinho. Vamos preencher ele inteiro. Ó, eu vou colocar aqui assim, ó, inserir valor 50. Olha lá. Como eu coloquei duas leituras juntas, ele já vai direto, é mais rápido, tá? Daí se eu der um consultar agora na casa 2, tá 50. Tá basicamente assim, ó. No nosso vetor aqui no código, para ficar bem claro. Vou consultar 1, casa 0, valor 50. Então aqui tá 50. Vou consultar a casa 1. Aqui está 60. Vou consultar a casa 2. Aqui está 50. Vou consultar a casa 3. Está sem valor, tá vendo? Eu não informei. Vou cadastrar um na casa 3 agora. Inserir valor 10. Beleza? É para estar assim, ó. Vou lá consultar casa 3. Valor 10, tá? Se eu colocar assim, ó, inserir 20, 3, 40, 3, 60, 3, 90, 3, 120. Ele já vai executar tudo de uma vez. Ele vai fazer assim, ó. 20, 40, 60, 90. Ó, e o 120 aqui vai estourar o limite. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Olha lá, informe o valor, pressione qualquer tecla. Informe o valor, informe o valor, informe o valor. Olha lá. Chegou no último, ele foi lendo cada um e falou, ó, vetor completo. Vou dar um Enter. Vamos ver se está certinho mesmo. Vamos consultar. Casa 7. Olha lá, valor 90. Sair daqui, vou consultar a casa 6. Valor 60. Vou consultar a casa 5. Valor 40. Então, tá certinho o vetor. Ele preencheu do jeito que era para preencher. Se eu tentar inserir um novo, ó, ele só de eu selecionar a opção 3, ele já fala, ó, vetor completo, eu não posso inserir. Tá ok? Bom, então essa foi a primeira parte da inserção. Tá vendo? Essa inserção aqui, ele somente faz isso. Ele vai lá e taca no final do vetor. Olha só, ele vai lá, imagina que esse campo aqui, ó, esses três ficam vazios. Se eu der um inserir dessa forma, cadê, ó? Se eu der um inserir dessa forma aqui, ele só vai fazer o quê? Vai vir aqui e tacar o valor aqui, depois aqui e depois aqui. E não vai fazer aquela segunda forma que eu expliquei, que eu posso selecionar a casa que eu quero que ele insira para mover as casas para o lado. Tá ok? Então beleza. Agora sim, na próxima videoaula eu vou passar como fazer esse inserir movendo as casas também. Você tendo a opção de informar a casa que você quer. Tá ok?